Você está ouvindo pela Rádio Excelsior da Bahia o programa Conexão Luz e Paz. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Eu estou aqui, você está aí. Nós estamos juntos na Rede Excelsior de Comunicação. Um abraço carinhoso para você, da nossa querida família Excelsior. Eu sou o diácono Luciano Almeida, fundador do ecossistema Lupax Luz de Paz no Mundo, e estarei com você agora nessa hora no programa Conexão Luz e Paz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Me permita, então, começar com uma pergunta bem simples que conduz o nosso programa. Como está a sua vida hoje? Quem é você? Como você tem se descoberto, se aflorado para a vida? Como você tem se conectado com a sua fonte mais real e essencial, daquilo que Deus quer e permite para a nossa vida? Sem pressa, você pode responder essas perguntas e senti-las, né? Acima de tudo, porque você está no Conexão Luz e Paz. E o seguinte, a verdade é que muita gente está vivendo cansada, com a mente acelerada, com o coração inquieto, tentando dar conta de tudo, mas por dentro perdido. E sabe por quê? Porque quando a gente se desconecta de quem somos, filhos e filhas de Deus, amados de Deus, a vida começa então a perder a direção, a perder o rumo. E esquecemos então aquilo que é essencial, a nossa identidade. Então, nós precisamos entender que pensar a conexão, luz e paz no mundo, eu preciso rever a minha estrutura própria, a minha identidade, aquilo que Deus me preparou para ser no mundo. E eu quero agora te afirmar que você nunca esqueça dessa identidade primeira, que vai ser palco para podermos pensar todas as realidades do nosso programa. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26. Somos imagem e semelhança de Deus. E quando esquecemos isso, meu amigo, duvidamos do nosso valor, nos cobramos além do limite, até deixamos de acreditar que merecemos viver o melhor dessa realidade, mas Jesus, claro, ele quer nos lembrar hoje. Eu vim para que todos tenham vida e vida plenamente. E o Conexão Luz e Paz é, então, esse palco, esse lugar que nós vamos, então, refletir juntos. E aqui, no Conexão Luz e Paz, que é diferente. Aqui é caminho de consciência, fé e esperança. Quanto mais eu tomo consciência de quem sou, da minha fonte primeira, mais potente eu me torno na minha vida comigo mesmo, na minha vida com meus familiares, na minha vida no meu trabalho, com meus filhos, com meu esposo, enfim. Vamos juntos, então, refletir à luz da nossa igreja sobre as áreas da vida que precisamos, então, de equilíbrio. Áreas importantíssimas para que possamos encontrar o nosso centro, que é a espiritualidade, que é a vida familiar, a vida conjugal, a vida social, a sua saúde, a sua intelectualidade, a sua vida financeira, o seu profissional, o seu emocional. Tudo isso vai te levar para o melhor dos mundos, que é estar com você plenamente conectado com a sua fonte principal, que é o próprio Deus. Então, porque você também é preciso entender que você precisa cuidar dessa sua história, essa história real da vida, da família, do cotidiano e das responsabilidades que Deus confiou a você e a mim. E por isso, conectarmos com Ele é de suma importância. Então, se hoje alguma coisa está desorientada aí na sua vida, se a ansiedade apertou ou o desânimo chegou, calma. Eu lhe digo isso, calma, meu irmão. Isso não é o fim da sua história, existe um caminho de reconstrução e ele começa ao tomar consciência dessas pequenas decisões também que nós vamos tomando no nosso dia a dia, quando tomamos essa consciência de quem somos e para onde caminhamos. Então, respira fundo, desacelera e fica comigo porque no passo a passo, tudo pode ser melhorado em nossa vida. E por isso que está no ar agora o nosso Conexão Luz e Paz. Solta a vinheta aí, Sidney, para a gente lembrar essa vinheta maravilhosa desse nosso encontro. Você está ouvindo pela Rádio Excelsior da Bahia o programa Conexão Luz e Paz. Meu querido ouvinte da família Excelsior, muita luz e muita paz para a gente, viu? Porque agora eu peço que você me escute com muita atenção. Como é bom estarmos juntos. Essa é a primeira coisa que eu quero que você tome clareza aí. Se você está nos escutando aqui, se você já veio da família em oração, você que eu vi ali colocando em oração juntamente com nossa irmã, que estava na condução, você agora está se conectando consigo mesmo, com sua melhor fonte, que é o próprio Deus, para daqui a pouco você estar na intimidade da fé aqui na família Celso. Então, esse é o lugar que Deus quer que você esteja, tá bom? Então, nada muda, guarde isso no coração, nada vai mudar na sua família até que algo mude dentro de você. Todas as mudanças, todas as orações que você faz, você precisa entender que tudo vai começar a partir dessa mudança desse seu coração. É a restauração da casa que começa pela restauração do seu coração. E é interessante que o professor Paulo Vieira, ele que é um especialista em desenvolvimento humano, ele vai dizer o seguinte, que nós precisamos entender que a vida muda quando nós assumimos essa responsabilidade que ele chama até, nos dá até um outro conceito chamado de autorresponsabilidade. Todos nós somos responsáveis por tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida abaixo de Deus. Sabia disso?
parece forte, mas existem lugares que Deus já nos deu todas as ferramentas necessárias. Mas se eu não me disponho a tomar consciência de quem eu sou, tudo vai ficar travado na minha existência. Eu não vou conseguir fazer a minha parte do processo dessa existência tão maravilhosa que Deus nos deu, que é a nossa vida. E muitas vezes a transformação emocional de uma única pessoa já faz então toda a mudança acontecer na sua casa, e a sua casa com certeza já vai respirar diferente. E eu diria ainda mais, não só a sua casa, viu? Quando você respira melhor, quando você está bem equilibrado no seu centro, é sua família, é seu trabalho, é seu colega, né, ao seu redor. E quando a gente fala isso, pense aí a importância dessa realidade hoje, quando nós temos um adoecimento excessivo hoje na nossa sociedade brasileira, principalmente, e baiana. Infelizmente, no Nordeste, nós somos um estado que mais adoeceu pessoas no seu ambiente de trabalho. E eu fico me perguntando, onde estão os cristãos? De que forma nós estamos vivendo? Será que estamos conectados com nossa fonte a ponto de, onde chegarmos, sermos um equilíbrio firme, forte, trazermos luz para o mundo? É sobre isso. E o padre Christian Shankar, ainda em suas reflexões, nos entrega uma verdade que ela é forte, mas ela é real. Deus não transforma a família covarde. Deus transforma famílias corajosas, começando pelo coração que, por primeiro, se coloca de pé. E esse coração pode ser o seu agora, você que nos escuta aqui na Rádio Excelsior, né? No nosso programa Conexão Luz e Paz. Como é que está o seu coração? Onde está o seu coração? Porque se o seu coração se levanta, a sua vida, a sua casa, o seu trabalho se restaura. Porque nem tudo é o outro. Nem tudo, né? Como dizia um dos filósofos aí, sempre o inferno é o outro. Não, mas nem tudo é o outro. Somos nós, precisamos sarar, entender, tomar consciência. E por isso eu quero falar diretamente com você. Chegou a hora de se levantar por você, pela sua família, pelo ambiente onde você vive todos os dias. Chegou a hora de parar de apenas sobreviver e voltar a viver segundo aquilo que Deus espera de você e de mim também, todos os dias de nossa vida. Então é por isso que o Conexão Luz e Paz existe, porque mesmo em meio às dificuldades, sempre existe um caminho quando Deus caminha conosco. E eu quero te dizer, Deus não solta a nossa mão. Então cabe a nós, naquilo que nos é de responsabilidade, tomarmos, né, as rédeas dessa realidade. Então, as famílias podem ser, sim, restauradas. Né? A espiritualidade pode florescer novamente com verdade, serenidade e amor. E nós acreditamos piamente aqui no Conexão Luz e Paz que isso é possível. Então, por isso, trazer consciência para você que tudo começa no seu coração. Então, você não nasceu apenas para passar pelos seus dias, você nasceu para viver com propósito, fé, presença real. O agora é importante. E antes do nosso primeiro quadro, de começarmos o nosso quadro reflexivo, eu quero te entregar então um presente, né, que é essa música que vem agora. E não é apenas uma canção. Eu quero te fazer um convite porque ela é cura, ela é esperança também. Então, escute, deixe que ela fale o seu coração e logo depois nós voltamos com o quadro Palavra que Ilumina, a fé que cura e abre caminhos. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Bem-vindos então ao quadro Palavra que Ilumina, Fé que Cura e Abre Caminhos. Aqui nós vamos sempre meditar a Sagrada Escritura, especialmente a sabedoria dos provérbios, os evangelhos e de forma muito especial a doutrina social da igreja, as exortações dos papas, né? Algumas frases deles, enfim, porque a igreja é mãe mestra. Então que eu e você possa descobrir que a fé é um caminho real de cura, equilíbrio, discernimento e desenvolvimento pessoal que acontece no nosso cotidiano, é no chão da nossa existência que vamos também sarando a nossa humanidade. Então, hoje nossas reflexões estão inspiradas na doutrina social da igreja, no seu capítulo 3º ali, a pessoa humana e os seus vários perfis, né? Depois você retoma, claro, essa leitura mais aprofundada, faremos aqui uma reflexão, né, en passant, acerca dessas realidades, daqueles temas tocados nessa parte ali do número 105 ao 108, e depois você pode retomar isso pessoalmente fazendo sua Lécio. Mas vamos lá. Dentro dessa inspiração que essa parte da doutrina social da igreja nos traz, ela vai falar quem é você quando ninguém está olhando. Essa é a reflexão que nos fica quando a gente vai rezar essa parte. E todos nós passamos boa parte da vida tentando responder uma pergunta que muitas vezes nem percebemos que estamos fazendo, né? Diante dessa realidade. Quem sou eu? Aquilo que eu dizia no início do programa. Todos nós nos perguntamos, em algum momento da nossa vida, essa realidade. E quando essa resposta ela não é respondida com qualidade, a gente vai sentindo isso no nosso cotidiano. Então, vivemos em uma sociedade que costuma nos apresentar por aquilo que fazemos, muitas vezes. Ele é médico, ela é professora, ele é empresário, ela é dona de casa. Outras vezes também somos apresentados pelo que conquistamos, pelo que temos, né? Ou até pelo que os outros pensam de nós.
Só que nós não somos aquilo que o outro diz que eu sou, né? Nós somos um infinito, nós somos um mistério que acontece todos os dias, e eu e você precisamos entender, como imagem e semelhança de Deus, eu sou um mistério que acontece todos os dias, a partir deste grande dom que ele me deu também, da liberdade de me perceber, de me escolher, de tender também a buscar as coisas do alto e ir me lapidando a todo momento. Mas eu não sou a minha função, eu não sou aquilo que eu faço. Você é muito além dessa realidade. E quantas vezes a gente se desconecta da nossa fonte? E aí basta ver quando uma pessoa, muitas vezes, ela é demitida do seu trabalho. Quantas pessoas perdem o rumo, o prumo, porque a sua identidade estava baseada naquilo que ela fazia, mas não daquilo que ela é de fato. Então, mas será que essa realidade, ela realmente, né? Será que essa é realmente a nossa identidade, né? A gente viver em função daquilo que a gente faz enquanto profissão? É claro que é importante a nossa profissão. Ela vai nos formando, nos performando, nos colocando em ambientes também que vão nos dando, né, uma realidade identitária. Mas aquilo que eu sou profundamente não passa só por esse lugar. Passa longe, né? Então, a fé cristã ela também nos convida a olhar mais profundamente para essa realidade. Antes de qualquer profissão, antes de qualquer título, antes mesmo dos nossos sucessos ou fracassos, existe uma verdade que ninguém pode tirar de nós. Nós somos pessoas criadas por Deus e amadas por Ele. E aqui, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas esqueceram dessa realidade? Quantas pessoas não estão conseguindo trazer à sua memória mais presente, no seu agora, o que elas são de fato? Filhos e filhas amadas de Deus. E aí a gente vai entender os grandes números e estatísticas péssimas que nós temos de ansiedade, de depressão, de tantas síndromes disso, síndrome daquilo. E a gente, enquanto cristão, no mundo, a gente precisa se perguntar: quais são as fontes existenciais, espirituais, que passam pelo meu corpo físico, mas por essa unicidade, essa unidade, que é corpo, alma e espírito, né? E é dentro dessa busca que nós vamos, então, escutando a igreja, ela que é mãe e mestre, vai nos ensinando, nos possibilitando esse parar e pensar essas realidades. Quem sou eu? Como estou vivendo? Em que está baseada a minha identidade de fato? Será que eu estou tendo consciência sobre isso? Isso muda completamente a maneira como olhamos para nós mesmos. E eu diria muito mais, não só nós mesmos, mas olhamos para o outro de forma diferente. Olhamos para o nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos de forma diferente. Aquele ser que está diante de nós tem uma identidade que foi dada por Deus e, por ser de Deus, com certeza, ele é amado. E, com certeza, ele é importante. Ele é pertencente à Santíssima Trindade. Olha só que bonito. Eu e você somos, por vocação, amados, importantes e pertencentes. Eu e você temos, então, como imagem e semelhança desse próprio Deus, fazer com que todos à nossa volta, olhe que vocação bonita, naquilo que Deus nos chama a viver, eu preciso tornar o outro, fazer com que ele se sinta amado, importante e pertencente. Olha que belo. Essa é verdadeiramente a nossa missão e a nossa real identidade. Imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso que me dá a capacidade de co-criar o mundo com Ele, de continuar com Ele a obra da criação, de fazer aquilo que está na minha dignidade de filho e filha. Ele me chama a tornar o outro cada dia mais amado, importante e pertencente. Então, se cada mãe, se cada pai entender isso, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas serão saradas na sua alma, nas suas emoções? Porque quantas pessoas feridas porque elas não se sentiram amadas, importantes e pertencentes. E os estudiosos vão dizer, né? Do 0 aos 12, se a gente não viveu isso de forma plena, a gente vai sentir isso na vida adulta. E a gente poderia dizer, está explicado, porque muitas pessoas hoje estão vivendo, né, com muitas doenças emocionais, porque elas não se sentem amadas, elas não se sentem importantes e pertencentes. É claro que aqui caberia, né, várias outras reflexões vindas da psicologia, vinda da metodologia coaching integral sistêmico, vinda de tantas metodologias, mas é o chamado que Deus nos faz, sermos também sinal de amor, sinal de pertencimento, sinal de que o outro é importante para mim. E aqui eu lembrei da família beneditina, né? O monge, quando se dirige para o seu momento ápice de oração cotidiana, que é a sua missão na igreja, antes disso, ele faz duas reverências. Primeira reverência ele faz ao altar do Senhor. E a segunda, logo em seguida, ele faz ao seu irmão, do qual ele precisa enxergar e ver Deus a todo momento. Então, porque quando descobrimos, meus irmãos, que nosso valor não depende da aprovação das pessoas, começamos então a viver com mais liberdade. Porque eu tenho uma vocação primeira. Eu não sou a minha função, é aquilo que a gente dizia, né? Mas quando eu descubro a minha verdadeira vocação, eu consigo então realizar essa vocação plena, que é de tornar o outro amado, importante e pertencente. Então, talvez hoje seja um bom dia para você e eu fazermos então essa pequena pausa e nos perguntar, né?
perguntar aí no seu coração: será que eu estou vivendo para corresponder de fato às expectativas dos outros, ou estou descobrindo quem Deus sonhou que eu fosse dentro dessa minha primeira vocação, que é de ser imagem e semelhança de Deus? E aí o professor Paulo Vieira ainda nos diz o seguinte: quem não conhece a própria identidade acaba vivendo o projeto de outras pessoas. E aí veja quantas pessoas, muitas vezes manipuladas, né, no seu cotidiano, ou quantas massas manipuladas porque não entendem quem elas são de verdade. Olha a importância de você entender a sua identidade, de entendermos e fortalecermos aquilo que nós somos. O professor Paulo Vieira ainda vai nos dizer o seguinte: a maior mudança ela começa quando você assume a responsabilidade pela própria vida. Eu tomo consciência, quando eu tomo consciência, eu descubro que a minha potência de ser quem eu sou, a minha primeira vocação dada por Deus, de ser imagem e semelhança dele, cabe a mim tornar essa potência, abaixo da graça, claro, conduzido por ela, tornar a minha vida uma vida potente em todos os lugares em que eu pisar. Que eu seja luz, que eu seja conexão, luz e paz na vida daqueles e daquelas que passarem pela minha existência. E o padre Christian Shankar ainda traz o seguinte: quem descobre que é filho amado de Deus e deixa de buscar seu valor apenas na aprovação dos outros, com certeza vive uma plenitude diferenciada. A nossa verdadeira identidade, vai dizer ele, nasce do encontro com este Deus, que me vocacionou a viver o amor, vivendo essas três experiências: sendo amado, sendo importante, me percebendo importante, né, e pertencente a Deus. E o Papa João Paulo II ainda dizia muito, né? O homem não pode viver sem amor. O homem não pode viver sem o quê? O amor de Deus. E o nosso saudoso Papa Francisco ainda dizia: cada pessoa é infinitamente amada por Deus. Então que eu e você possamos agora, escutando essa próxima canção que vai vir, nós possamos também continuar essa reflexão e daqui a pouquinho continuaremos pensando como eu posso cada vez mais me tornar conexão, luz e paz no mundo, na vida daqueles que estão ao meu redor. Escute essa canção. Mas sei que Deus está comigo. Você está ouvindo pela Rádio Excelsior da Bahia o programa Conexão Luz e Paz. Estamos juntos no programa Conexão Luz e Paz da Rádio Excelsior da Bahia. E para enriquecer, meu irmão, minha irmã, esse momento, né, segundo momento reflexivo, eu quero trazer o seguinte: a maior descoberta não está fora, está dentro de você. Conexão Luz e Paz. Quando a gente pensa essa nossa vocação, onde Deus quer que sejamos luz, onde quer que estejamos. Mas volto a dizer, quando não tomamos consciência de quem somos, não sabemos ao certo para onde vamos, né? Então a maior descoberta não está fora, está dentro de você. Que caminho você tem feito para dentro de você mesmo, para trazer o mais potente de si? Então, inspirados na doutrina social da igreja, no número ali, número 109 a 114, mais ou menos, depois você retoma essa leitura, né? Oficialmente, nós fazemos aqui a nossa reflexão. Então vamos juntos. Vivemos numa época em que todos procuram respostas rápidas, né? Todo mundo quer tudo para ontem. Buscamos felicidade nas compras, nas redes sociais, no trabalho, no reconhecimento. Ou seja, dopamina pura a todo momento, em alto grau. E a pergunta é: até quando? Faz sentido realmente? Mas existe um lugar onde poucas pessoas têm coragem de entrar, que é o próprio coração. Quantas pessoas não sabem estar consigo mesmas? Como vou, então, entender a minha vocação primeira como ser humano, como potencializar o mais profundo do meu eu, se não tenho coragem de visitar a pessoa mais importante dessa existência, que é a minha própria pessoa? A tradição da igreja, então, sempre ensinou que o ser humano possui uma riqueza interior extraordinária. Basta olhar para a vida monástica, né? Aqui lembro muito a vida monástica. Essa semana passada, na festa de São Bento, na solenidade do Pai São Bento, tive então a graça de me tornar oblato do Mosteiro de São Bento da Bahia, né? Onde já fui monge durante 5 anos. E agora, fazendo essa memória aqui, me lembrei. Então, a igreja sempre se preocupou, em sua tradição, em fazer com que os seus filhos mergulhem para dentro de si. Inspirados nas palavras, nos escritos dos santos, nos escritos dos grandes doutores da nossa igreja, a igreja sempre nos convida a esse mergulho interior. A tradição da igreja sempre ensinou, então, que o ser humano possui uma riqueza interior extraordinária. Agora, ele precisa dar o primeiro passo. E o nosso Conexão Luz e Paz quer saber de você. Você está disposto a dar esse primeiro passo em busca de si mesmo? Porque se você potencializar você, lembre-se,
a sua família será potencializada. O seu relacionamento com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos serão potencializados. Então, dentro de casa, dentro de cada casa, dentro de cada pessoa, né, existem talentos, virtudes, capacidades e sonhos que muitas vezes permanecem escondidos porque nunca aprendemos a olhar para dentro. E aí, é claro, quantas vezes as nossas casas não são ambientes que propiciam esse lugar. Será que a minha casa me permite estar? Ou será que os meus me ensinaram a ter esses momentos de encontro comigo mesmo? E aqui a importância da nossa casa ser realmente, né, uma pequena comunidade eclesial. Na minha casa também tem que ter um momento do silêncio orante, do silêncio da busca de si. Né? Ontem mesmo, numa pregação, eu lembrava isso. Se nós cristãos não voltarmos a fazer a nossa leitura orante da Bíblia, perderemos uma riqueza enorme para enfrentarmos todos esses problemas que nós temos atualmente na sociedade. Pode ver, quando a pessoa se desencontra de si mesmo, todas as outras coisas na sua vida se desencontram. Não há uma conexão. O autoconhecimento, então, ele não é um ato de egoísmo, isso fique muito bem claro. É um ato de responsabilidade. Quem conhece as próprias limitações torna-se, sabe o quê? Mais humilde. Porque eu reconheço que eu não sou, brinco sempre com o pessoal, que eu não sou floxicheire. E Deus, na sua infinita misericórdia, que me permite dar passos. Então, se eu mergulho para dentro de mim, entendo quem sou, nas minhas qualidades, nos meus defeitos, eu vou ter mais misericórdia com todos que estão ao meu redor. E os relacionamentos vão se tornando mais leves. Não porque negligenciamos aquilo que precisamos mudar, mas por tomar a consciência de que somos falhos, mas a insistência no acerto deve ser uma constante na nossa vida. E tudo isso é feito quando eu me permito mergulhar, ir para dentro de mim. Quem conhece os próprios dons torna-se mais disponível também, meu irmão, minha irmã, para servir. Se eu tenho aquelas qualidades e eu tenho consciência que elas podem impactar a vida daqueles que estão ao meu redor, é claro que eu vou me dispor a servir ao outro. E aí a gente se pergunta, né, por que essa falta de vontade de estar, de servir aos outros? Porque muitas pessoas não se reconhecem nelas mesmas. Como é que ela vai reconhecer a necessidade do outro? Tá entendendo? Quem conhece as próprias emoções aprende então a amar melhor, a se dar melhor, a ser ágape verdadeiramente, né? Então talvez Deus esteja esperando justamente esse momento aqui, que você está no Conexão Luz e Paz, para que você tome consciência, em que você deixa de se... E esse momento vai permitir a você se perguntar o seguinte: o que é que eu quero realmente da minha vida? E ao se perguntar isso, a gente vai percebendo que isso ainda é insuficiente. E talvez você comece e deve então se perguntar: para que Deus me criou? Porque o que eu quero da minha vida, muitas vezes a gente faz essa pergunta constantemente. Mas para que Deus me criou é uma pergunta que só faz aquele que mergulha para dentro de si mesmo, restabelece a sua identidade e então sabe que a sua vida não está à toa nesse mundo. A sua vida, meu irmão, minha irmã, é importante. O Conexão Luz e Paz vem para te trazer isso, essa tomada de consciência de que a sua vida é um dom maravilhoso nessa terra. E ao se descobrir, ao florescer no seu melhor, você entregará para o mundo aquilo que Deus tem já preparado para você, que é a sua vocação. Porque quando descobrimos a nossa missão, a vida então vai ganhando esse florescer mais bonito, mais viçoso. E o professor Paulo Vieira, o padre Christian, trazem as suas reflexões e o Paulo Vieira vai dizer o seguinte: os maiores limites da vida normalmente estão dentro da nossa mente. Quando nós mergulhamos e entendemos as nossas crenças, as que nos potencializam e as que nos limitam também, nós então tomamos coragem de mudar aquilo que precisa ser mudado. Paulo Vieira ainda vai dizer que o autoconhecimento é o primeiro passo para qualquer transformação verdadeira. Ou seja, diácono, eu estou doente, eu estou ansioso. Meu irmão, minha irmã, a gente vai ter que ter coragem de olhar para dentro. Antes de qualquer remédio, né? Como diz o professor André, não existe remédio para... Mas os remédios para a ansiedade são outros. Passa pela essa tomada de consciência, viver a vida... Enfim, são várias discussões, mas eu quero tratar com você esse passo, o desejo de se reencontrar consigo mesmo. Essa é a nossa missão. Esse é o convite que, com certeza, nosso Senhor Jesus Cristo nos faz hoje. Esse é o primeiro passo. E o padre Christian Shankar ainda diz o seguinte: a oração, ela vai iluminar aquilo que muitas vezes os nossos olhos não conseguem enxergar. Quando você silencia diante de Deus, ele diz, encontra respostas que o mundo não oferece. E aí voltamos de novo àquela questão: como eu tenho zelado e cuidado da minha vida de intimidade com Deus? Você acha mesmo, ontem eu falava isso também,
Você acha mesmo sem beber da verdadeira fonte, ficar bebendo aí das ideologias desse mundão, você vai se reencontrar? Não, você tem que beber da fonte, das fontes. A igreja é rica, riquíssima em materiais, em documentos, riquíssima na própria palavra de Deus que nos é possibilitada a ter acesso. Então, volto a dizer, cabe a nós termos então agora esse compromisso da leitura orante da Bíblia, voltar às fontes espirituais de intimidade com Deus para que possamos dar passos em direção à intimidade conosco mesmo, volto a dizer, para tirarmos o nosso melhor. Conexão, luz e paz. Eu só vou poder estar verdadeiramente comigo, gerar luz e gerar paz no mundo e paz nos ambientes onde estou, quando eu estiver comigo mesmo de forma plena. E aí o Papa Bento, ele dizia assim, quem deixa Cristo entrar na própria vida, nada perde, tudo ganha. Tudo ganha. E o João Paulo II ainda dizia, o nosso Papa São João Paulo II, não tenham medo de fazer essa viagem. Não tenham medo. Esse, com certeza, é o convite também de Nosso Senhor para nós, que nós não tenhamos medo. Então, eu quero convidar você, já perto, já finalizando quase o nosso programa, eu quero que você escute agora essa canção e voltamos, então, para finalizar a nossa reflexão e darmos a nossa bênção de hoje a você. Escute só. Pois bem, meu irmão, depois de tudo que refletimos hoje, eu queria te convidar a não sair daqui neste momento de qualquer jeito, desse programa de qualquer jeito, porque existe um futuro sendo construído agora, né? Você que escutou esse programa, pelas escolhas que cada um faz dentro de si e da própria casa. Talvez você tenha percebido que não dá mais para viver no automático, que cuidar da mente, das emoções, da família, da espiritualidade, da busca de si não é luxo, é uma necessidade. E eu quero te perguntar, que tipo de pessoa você tem se tornado? Que ambiente você tem construído dentro da sua casa? Que ambiente você tem construído nessa convivência consigo mesmo? Porque toda mudança realmente ela começa dentro da gente. Quando uma pessoa ela decide amadurecer, organizar suas emoções e viver com valores, ela muda a sua própria história. E quando alguém muda de verdade, a família sente, os filhos sentem, a comunidade, meu amigo, sente. Por isso, nunca esqueça, eu quero enfatizar isso para você. Deus não improvisou quando criou você, meu irmão. Sua vida ela tem valor. Existe um propósito para as nossas vidas. Então, ao terminar este programa de hoje, escolha viver com mais consciência, agir com mais responsabilidade e amar com mais verdade, tá bom? E assim, com o coração cheio da presença de Deus, encerramos mais uma edição do nosso programa Conexão Luz e Paz. Que o Senhor visite a sua casa, renove as suas forças e traga paz ao seu interior. E lembre-se, onde a luz de Cristo chega, as sombras elas se dissipam e a vida floresce novamente. Não esqueça, eu sou o Diácono Luciano Almeida e desejo a você uma semana de fé, sabedoria e propósito. Siga também a nossa página no Instagram, @Lupax Diaconia Digital, para conteúdos que fortalecem a sua fé e a sua caminhada e que Deus te abençoe poderosamente. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Escute essa última canção e Deus te abençoe sempre.